Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Daniel Miziari, que ao longo desta semana trouxe aqui para a gente o tema interdição e deficiência intelectual, e aqui numa conversa sobre um pouco da vida em especial, particular do professor Daniel. Já nos contou aqui que faz um trabalho voluntário e aí eu acho que por parte das pessoas, esse grande reconhecimento de fazer sempre trabalho voluntários e, de certa forma, ajudar, tirar proveito, né, professor, imagino assim, daquilo que você sabe, daquilo que você aprendeu, daquela sua formação profissional para ajudar, de certa forma, o próximo. É isso mesmo. Eu costumo dizer que eu, na realidade, não estou ajudando ninguém, né? Eu estou sendo ajudado. Cada caso que eu pego é um aprendizado para o meu aprimoramento profissional, para o meu crescimento profissional. Cada família que, direta ou indiretamente, se sentem assistidas por nós, isso nos traz realmente um conforto. O importante nessa história, Rimac, e eu tentei compartilhar isso com os telespectadores nessas 5 aulas que tivemos, é tentar mostrar para o profissional, para o estudante de direito que está prestes a ingressar na carreira, e aquele que já está há algum tempo, da necessidade que nós temos de fazer a diferença. É como você mesmo disse, nós somos presenteados e somos privilegiados por sermos detentores desse conhecimento científico, e nós temos que utilizá-los em prol da sociedade. A advocacia, que é a atividade que eu exerço, ela tem que ser combativa, né? O advogado ele tem que se incomodar com as coisas. Ele tem que sair andando na rua, ele tem que ver alguém jogando um papel no chão, ele tem que se sentir perturbado com aquilo. Ele tem que ver alguém tratando mal, xingando, alguém tem que se sentir realmente incomodado com isso. Porque o dia que você começa a assistir esse tipo de coisa, e isso é normal para você, alguma coisa está errada. Então, a questão da deficiência é um exemplo claro disso. O Estado brasileiro é enorme, embora a Carta Política consagre elementares direitos, na prática nós sabemos que é difícil de serem atingidos esses direitos mais elementares. Então, nosso papel o papel das instituições do terceiro setor é tentar tentar penetrar no lugar onde o Estado não chega. O papel do advogado é tentar viabilizar a concretização de direitos. O papel do advocacy, que é tentar viabilizar políticas públicas, né, medidas afirmativas para tentar aproximar aqueles que estão distantes da realidade social. Enfim, hoje muito se preocupa em instabilidade financeira. O jovem, nós entrevistamos estagiários para ingressarem na carreira, eles demonstram interesse em ser promotores, procuradores de justiça, que são profissões maravilhosas, mas eles estão mais voltados para a questão econômica da estabilidade. Não se vê o brilho nos olhos, mas por que você quer ser um juiz? Você será um juiz para fazer a diferença? Você será um juiz para respeitar as pessoas que vão aparecer diante de ti? Você vai ser um procurador de justiça para fazer a diferença? Porque se não for para fazer a diferença, algo está errado. Então, acho que o nosso papel, mais do que transmitir conhecimento, porque a matéria científica está ao alcance de todos, hoje o Google substitui os livros de direito, é importante que a gente tente mexer um pouco com a consciência das pessoas. Professor, já dentro, o senhor citou aí o ponto da aula e também de estagiários, e aí uma questão simples, pelo menos parece simples, mas muito ainda se confunde a questão, e aí está dentro do conteúdo das aulas do senhor, a tutela e a curatela. Parece simples, mas há uma diferença aí. Há uma diferença, mas o conceito é simples, sim.
As pessoas confundem muito, são vocábulos muito assemelhados. A diferença básica tutela é relativa ao menor de idade. O tutor cuida do menor. E a curatela ela está vinculada à pessoa maior de idade. Existe lá uma exceção do nascituro, que talvez não entre, só vamos ainda complicar um pouquinho mais, mas o conceito básico é esse. Curatela relaciona-se ao maior de idade, que mesmo atingindo aí a plenitude da sua capacidade, por qualquer razão ele tem um determinado comprometimento que lhe impede de agir de forma isolada e que acaba fazendo com que uma ação de interdição seja aparelhada para poder regulamentar essa incapacidade. Então, na realidade, eu poderia te dizer assim, se a tutela está para o menor, assim como a curatela está para o maior, a curatela é um instrumento conferido a uma pessoa, que será chamada de curador, que por sua vez é nomeada por um juiz de direito em um processo de interdição. Então, a interdição é uma ação, é uma ferramenta, um instrumento, na qual o juiz, se deparando com os fatos, nomeia a pessoa que se apresenta mais apta a representar os interesses daquele interditando. E ela, a partir da curatela que será outorgada a si, desenvolverá a curadoria. Então a questão é simples. Nós é que talvez complicamos um pouquinho com o nosso linguajar, mas... talvez esteja mais realmente voltado. Mas o importante é a pessoa compreender, ela não ficar distrita à forma, mas ela entender o conteúdo e poder exprimir com as suas próprias palavras aquilo que ela compreende. Pronto, o senhor tornou simples, então, algo que de fato era mais simples ainda, então ficou mais fácil de perceber. Agora me diga uma outra coisa, e talvez aí também não tenha muita simplicidade, mas a curatela. E aí a interdição parcial e quando é a total. Nesse caso parece, quando se fala parcial, é óbvio, né? Mas não é bem assim também. Não é bem assim. Eu compartilhei com os alunos em uma das aulas, que aliás teve esse tema exclusivo, interdição total ou parcial, compreendendo melhor a questão. Esse é um tema recente. Para que você tenha uma ideia, há entre nós voluntários da PAI um advogado voluntário que durante 2 décadas judicou na vara das famílias e sucessões. E ele nos traz essa experiência. Daniel, durante minha carreira, eu jamais decretei uma interdição parcial. Na cabeça do juiz, o decreto de interdição parcial não é uma medida preconceituosa. Não é uma medida de restrição de direitos. Ele acredita firmemente que ao decretar uma interdição total, portanto, impossibilitando aquela pessoa com deficiência de praticar atos de forma isolada, ele está protegendo ela. Não apenas no aspecto econômico, mas em seu bem-estar. Ele está protegendo ela. O fato é que o mundo mudou, outros conceitos foram trazidos, a sociedade, o terceiro setor engajado. E hoje o discurso é: acabemos com a restrição de direitos. Ressalvemos as habilidades e as aptidões dessa pessoa com deficiência. Então, como é que funciona isso? O juiz está lidando com um deficiente intelectual que demonstra inúmeras habilidades. Ele não pode, ao proferir uma sentença de interdição parcial relativa, simplesmente ser singelo. Decreto interdição parcial com base no artigo tal. Não, ele há de especificar com riqueza de detalhes quais são os atos que, a partir da percepção dele, podem ser praticados de forma isolada pela pessoa com deficiência, quais são os atos em que essa pessoa deverá estar assistida por seu curador,
quais atos que ela não poderá praticar, em hipótese alguma. Não há nada pré-determinado. Não há nada pré-determinado. Não há nada pré-determinado. Na realidade, com o tempo, com o passar do tempo, a gente começa a perceber que cada vez mais surge uma necessidade. Então, por exemplo, nos nossos casos da PAI, nós iniciamos os nossos processos, o nosso projeto com um determinado roteiro. Vimos no meio do caminho que era necessário que o juiz reconhecesse na sentença o direito ao trabalho com todas as letras. Fosse para o caso do relativamente, do interditado parcialmente, fosse para o caso do absolutamente, totalmente interditado. Alguém vai me dizer, mas precisa reconhecer o direito ao trabalho? Precisa. Acredite, só precisa. Porque tem um ou outro empregador que, na hora de amealhar a documentação para a contratação formal, seja em regime de cotas ou não, vai verificar na certidão de nascimento, no verso a averbação, interditado totalmente ou relativamente. Ele, por desconhecer a matéria, vai falar, não posso contratar, está interditado. Então, para evitar esse impedimento indevido, é que nós já nos antevemos e já provocamos essa manifestação anterior. Talvez amanhã, pela dimensão em que as coisas ocorrem, a gente tenha que pedir para o juiz o que declare, que pode haver o casamento, que pode não haver, que o voto, enfim, as mais diversas situações que acabam surgindo ante o dinamismo. Isso, na realidade, Rimac, é um reflexo da conquista que o deficiente tem na sociedade. Conforme ele vai praticando os atos, mais surge a necessidade de que esses atos sejam ressalvados aos olhos da lei e aos olhos de um processo. Então, quer dizer que, pelo menos, havia-se, então, uma expectativa de quando era total, estaria, sim, protegendo. E agora, esse conceito mudou. Agora, o parcial é que é o ideal. Na realidade, assim... O parcial seria o ideal de proteção, até onde desce, claro. Não pode existir... O advogado, ao impulsionar um processo dessa natureza, desde que não haja uma contrariedade por parte daqueles que já tratam dessa pessoa com deficiência, ele deve perseguir a interdição parcial. Deve. É uma recomendação, mas essa questão de interdição parcial, ela passa por várias áreas que não só... Talvez a última delas seja a advocacia. Então, uma série de profissionais envolvidos nesses procedimentos para poder sinalizar pela incapacidade relativa, que vão dizer, o deficiente intelectual pode praticar esse ato, mas não pode praticar esse. E é mais ou menos, ou exatamente esse, o roteiro que deve seguir um juiz ao decidir um processo. Ele deve apontar os limites com todas as letras, tal qual serão observados. E são, o juiz toma por base o quê? Laudos, perícias, o acompanhamento, por exemplo, uma PAI, talvez não sei aqui seria esse o termo, um parecer, mas enfim, uma observação da própria PAI sobre aquele cidadão que ali está sendo acompanhado, assistido pela PAI. A lei processual civil, ela trata de duas ferramentas de convencimento do juízo. O interrogatório, que é o ato pelo qual o juiz tende a sanar as suas dúvidas em relação à capacidade, ele deve estimular esse deficiente intelectual, ele deve provocá-lo, deve tirar dessa pessoa que está diante de si tudo que possa haver de favorável ou não, para que ele possa ter uma opinião própria a respeito dessa incapacidade. A outra figura é a perícia médica, que é feito por um profissional de confiança do juízo, que pode ser até mesmo um órgão vinculado à Justiça do Estado. Em São Paulo é o IMESC, por exemplo, que fará um exame da pessoa que se pretende interditar e oferecerá essa informação ao juiz. Eu particularmente entendo que o interrogatório é muito mais importante que a perícia. Porque a perícia virá, a informação médica virá, mas o juiz precisa ter um convencimento próprio dele ali.
O juiz tem um profissional indicando a síndrome de Down, o CID e tal, mas ele tem que dimensionar, ele tem que tirar o dinheiro do bolso, a nota do bolso, fazer troco com a pessoa com deficiência, tem que perguntar que time que ela torce, em quem ela votou. É um papel dele ali. O engraçado, o triste, é que nem todo magistrado pensa dessa maneira. Há julgadores que nem mesmo o interrogatório eles perdem tempo para fazer. Talvez eles entendam que é um caso sindrômico, a síndrome de Down, já é deficiente, ponto final, nada tem a fazer. Mas adequando essa pergunta, essa resposta anterior, assim, o juiz não é discriminador. Ele acredita restringir direitos, ele acredita estar protegendo. Então é um papel nosso, dos advogados que militam nessa área, de capacitar os profissionais do direito. Certamente haverá um outro juiz que estará nos assistindo em casa, talvez se sensibilize, como tantos nós já sensibilizamos. Quando nós desenvolvemos esse projeto de regular a incapacidade das pessoas afetas a PAI, que necessitaram e que optaram pelo exercício desse direito, muitos profissionais foram capacitados indiretamente por nós. Bem, nós vamos fazer aqui mais um rápido intervalo. Lembra que você também pode assistir este programa no canal da TV Justiça no YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitodebate. É um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta.